Olá! Bom, no último vídeo eu fiquei de continuar uma história de um ponto que eu deixei aberto e que hoje eu me comprometi a voltar aqui pra contar pra vocês. Esse cenário, geralmente, você só vê durante o dia e tá tudo bem iluminado e com uma vista bonita, não é? Mas hoje à noite também fica bonito, porque olha só, tudo escuríssimo. Mas vamos lá à história de hoje. Não, as melhores coisas do mundo estão vibrando para nossos corpos. Bom, gente, no nosso vídeo sobre Me Diga Com Quem Andas Que Eu Te Direi Quem És, eu tinha contado uma história sobre por que eu ouvi essa frase pela primeira vez na minha vida, sem ser em um livro. E aqui eu vou falar sobre uma daquelas 4 meninas que um dia roubou um objeto do nada no meio da nossa sala de aula. Ela roubou um iPod e isso trouxe bastante burburinho, assim. Não tinha, eu acho que é muito difícil dizer que no meu colégio não tivesse alguém que fosse filhos ou de médico, ou de advogado, ou de psiquiatra. Vamos ignorar aqui que psiquiatra se forma em medicina para atuar, mas vamos considerar que é uma classe diferente. Então, ali todos os colegas, em sua maioria, eram filhos de médico, ou psiquiatra, ou advogado. Então, ali, meio que todos os pais se conheciam. Fosse pelo trabalho, tipo, um dia estudei com esse cara na faculdade, ou, o pai da tua coleguinha foi meu colega, sei lá quando, ou trabalhei algum tempo no hospital com o pai da fulana, ou já fiz um evento de trabalho em que o pai da fulana estava. Todo mundo ali, de alguma maneira ou outra, acabava se conhecendo, porque todos os pais que são formados nesses cursos, eles procuram geralmente um colégio em comum e acabam inconscientemente colocando os filhos no mesmo colégio, procura do melhor colégio possível para os seus filhos. Então a última coisa que era de se esperar nesse colégio, tanto pela parte dos pais, como dos alunos e dos funcionários, é que fosse acontecer um roubo, sabe? Era uma coisa meio inimaginável, assim, meio que surreal pra nós. Eu tinha colegas que tinham muito mais do que eu, colegas que tinham o mesmo que eu, mas eu lembro que eu tinha colegas que tinham casas enormes, assim, e isso causava muito... era uma sensação muito gostosa, sabe? A gente adorava ir pra casa enorme de uma amiga nossa. Gente, ela tinha uns 4 andares, ela tinha elevador. Eu acho que era a maior casa do nosso grupo de amigas, assim. Eu acho que não tinha ninguém que tivesse uma casa maior que a dela no nosso grupinho. Era um máximo pra lá. Eu acho que eu nunca cheguei a conhecer a casa inteira, mas a gente amava e tudo mais. E isso... era comum, entende? Não causava espanto, não causava inveja, não causava desdém, não causava cobiça. Então nenhum dos alunos, até onde eu sei, tinha o objetivo de roubar alguma coisa de alguém ou de querer ter o que o outro tinha, porque em sua maioria, ali a gente vivia no mesmo nível. Então a gente tinha as mesmas coisas e a gente tinha as mesmas experiências. Até que chegam essas 4 meninas e elas vêm de um colégio maior. A chance de ter alunos com diferenças de qualidade de vida em um colégio maior é maior também, porque são muitos alunos juntos, eles podem acabar vindo de vários meios e se juntam. Elas também não eram pobres, tá, gente? Nem perto de ser pobres, elas eram, mas não era aquela coisa, entendeu? Era um pouquinho mais abaixo. E uma dessas meninas, ela era mais raivosa, ela era até mais misteriosa, porque ela não se deixava aproximar muito dela. Eu era um pouco mais amiga das 3, mas essa 4ª menina, eu tinha um certo obstáculo em conseguir acessar ela. Talvez porque eu era muito mais nova do que ela aqui na cabeça, né? Porque ela já era toda madura, toda malvadona, toda ai, ui, ui. E eu ainda era uma bebê, assim. Por mais que eu já tivesse aprontado algumas, eu ainda era uma bebê perto dela e tudo mais. Então rolava aquela coisa de, sabe, ela era meio assim. Estávamos na aula, todas comportadinhas ali, fazendo um negocinho. Eu lembro que nesse dia eu tava bem aérea, eu não lembro o que eu tava fazendo, eu acho que eu não tava estudando, eu tava aérea, assim, viajando ali, concentrada. E uma das nossas colegas, que tava desde o início ali do colégio com a gente, antes dessas 4 chegarem, falou, perdi meu iPod, alguém viu? E meio que todo mundo falou, não vi, isso aqui, esse assunto meio que morreu ali, sabe?
Ninguém ficou pensando onde tinha ido parar o iPod da menina. A gente achou que ela ia achar depois de algumas horinhas, o que normalmente acontece quando a gente perde alguma coisa, sempre no lugar mais óbvio possível. Esse assunto meio que foi esquecido, ela foi pra casa, passou alguns dias e a gente perguntou, tá, e aí, teu iPod, não sei o que. Ela falou, não sei, acho que perdi, blá, 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 blá. E daí, gente, passou mais pouquinhos dias, tá? Quem volta às aulas? A nossa colega que roubou o iPod. Porque ela passou, isso ninguém percebeu, juro pra vocês. Esses dias em que o iPod foi roubado, ela passou uns 2, 3 dias sem ir na aula depois do roubo. Então, assim, não sei se ela ficou com medo de alguém perceber, mas ela passou uns 2, 3 dias sem ir na aula. Essa é a minha visão, né? Caso a menina que roubou o iPod esteja vendo Discord, pode comentar aqui, porque eu não lembro de todos os detalhes. Eu tô falando o que eu lembro, então talvez alguns fatos estejam bagunçados, mas a história no final é a mesma. Quando ela volta, ela tava do meu lado, assim. Eu lembro que ela sentava do meu lado pra algum trabalho. Quando ela voltou, ela tava mexendo em alguma coisa, tipo, meio que por baixo da legging, assim, gente. Ela tava mexendo no iPod por baixo da legging. Mas eu nem me liguei. Pensei que, tipo, a guria gosta de pôr o iPod na calça, né? O que tem a ver com isso? E era um iPod, assim, douradinho, todo arranhado. E, tipo, nem percebi. Quando a gente voltou do intervalo, já começou um boato pelo todo o colégio, pelo menos pelo nosso ano, né, a nossa série, de que essa menina que tinha roubado a ladra provavelmente estava com o iPod da que foi roubada. Eu fiquei, nossa, gente, será? Será que isso faz sentido? Porque eu vi ela com o iPod hoje. Ela não deve ser tão burra de vir com um negócio pra aula que ela roubou 2 dias atrás, sabe? Quem é que faz isso? E aí, ficou esse burburinho, esse burburinho, esse burburinho. E a menina que tinha sido roubada comentou que ela ia ver as câmeras com a diretoria. Quando ela volta, dá olhada nas câmeras ali, é revelado para nós, não lembro de que maneira, de que a menina realmente tinha roubado o iPod da outra. E ela arranhou com chave pra parecer que ele era mais antigo do que ele era. Do tipo assim, já tenho esse iPod há muito tempo, não fui eu que roubei. E todo mundo ficou muito chocado, assim. Eu lembro que a gente ficou pensando, nossa, que guria louca, né? Ela é louca. Quem é que faz isso? E ainda tem a cara de pau de chegar com um iPod na aula. Ao mesmo tempo que todo mundo teve essa reação, tinha colegas que eram muito legais, que eram minhas amiguinhas, que estavam lendo um livro sobre serial killer, sobre psicopatas para um trabalho, e elas falavam pra mim, olha, ela é psicopata, a gente tem as provas. E eu achava aquilo tão bobinho, né? Eu falava pra elas, gurias, ela não é psicopata, ela só roubou um iPod, isso não torna ela uma psicopata. E já começou a ser criada, sabe? Mil suposições, ideias e coisas de que ela era uma psicopata, de que ela era louca, de que ela era insana. E no final das contas, isso também não fez com que eu quebrasse totalmente laços, até porque eu não era a melhor amiga dela, coisa que a diretoria acho que não tinha entendido. Eu só tava ali, andando com ela, tipo, sabe? Quem pagava as contas dela não me interessava, os boletos são dela. Brinks, provavelmente eram os pais. Mas, mesmo eu tendo achado aquilo ridículo, muito doentio e ruim, eu devo ter focado bastante sobre isso com as minhas amigas. Eu também não fiquei pensando que ela era uma ladra incontrolável, que ela ia levar tudo que eu tinha ou que ela ia me fazer mal, sabe? Então eu tratei aquilo de uma maneira muito compreensiva, assim. Também nunca falei, ai, querida, sabe, fica bem, porque não vinha ao caso no momento. Mas aquilo não me espantou, aquilo não me deixou apreensiva em relação à menina. Depois de uns anos que algumas coisas foram sendo reveladas, assim, algumas máscaras que foram caindo, eu fui começando a entender, mas demorou bastante, que aquelas meninas, elas faziam o que faziam porque elas não tinham realmente uma estrutura familiar das melhores. E por mais que nessa época eu já tivesse alguns problemas devido à separação dos meus pais, e a eu estar crescendo, eu já tava começando a ficar muito rebelde, nunca passou pela minha cabeça fazer mal a alguém só porque eu tava tendo esses problemas. Só que a gente sabe que cada um lida com seus problemas de maneira diferente. Então, assim como eu chorava muito e gritava em casa, talvez a única maneira dessa menina estar
externalizar o que ela sentia era roubando o iPod da colega. Óbvio que nada justifica nada, mas, querendo ou não, ela ainda era uma criança. Então, quando a gente vai vendo, assim, né, que essas coisas que acontecem quando a gente é muito novinha, na maioria das vezes tem um motivo, a gente acaba ficando mais simpática à maioria das situações que acontecem no mundo. Claro que se essas coisas não são devidamente tratadas, né, então se tu não tem uma conversa séria com quem rouba desde a infância, ou se tu não tenta encaminhar essa pessoa para um atendimento psicológico, familiar ali, com todo o apoio, as chances de que ela se torne um adulto que é uma pessoa difícil de lidar e às vezes até criminosa é muito maior, né? A idade para te conseguir moldar os pensamentos de alguém e fazer com que alguém melhore é ali a pré e a adolescência. Depois que cresce é muito difícil alguém mudar. Mas eu não acredito que essa menina tenha se tornado uma pessoa ruim. Sendo bem sincero, eu acredito que ela seja ótima hoje em dia e que ela nunca mais tenha precisado roubar iPods por aí. Me contem o que vocês acharam dessa história e se vocês já tiveram algum caso desses no colégio de vocês. XOXO, Gossip Girl.